com alegria, mais um Pílulas do Despertar, mais uma segunda-feira. Bora para o nosso boost de informação de qualidade para a gente fazer um dia maravilhoso, fazer uma semana maravilhosa. E hoje a gente vai falar de descanso e despertar. Lívia, mas você vai falar de descanso na segunda-feira? Vou falar e vocês vão entender por quê. Bom dia, Luciana. Vamos falar de descanso sim, a gente vai entender por quê. O que tem a ver com despertar, enfim. Então bora lá que a gente tem 15 minutinhos para trazer esse boost de informação e uma novidade. Nosso Pílulas também está lá no nosso canal do YouTube. Então se você está assistindo isso gravado, lá no YouTube tem também as gravações, né, do Pílulas, ainda não ao vivo, mas já tá lá para quem quiser assistir na TV, ou enfim, quiser compartilhar com alguém que não tem rede social, de Instagram ou TikTok, então tem lá no nosso YouTube. Bora lá, descanso e despertar, vamos entender por que isso, né? Enfim, descanso livre, a gente tem que descansar, que é importante descansar, por quê? Vamos entender em relação ao despertar. Bom, a gente já falou muito aqui da questão do nosso campo energético, campo eletromagnético, né? Do nosso tórax e da necessidade da gente sempre estar fazendo um movimento de reenergização. Por quê? Nós somos uma, entre aspas, uma bateria viva. Só que o que acontece? A gente precisa, né? A bateria, ela não precisa ser recarregada, né? Quando termina a carga dela. No nosso caso, quando a gente fala do despertar, o ideal é que... O ideal é ótimo, né? Mas é porque a gente está sempre em busca o quê? Do nosso ponto de eficiência, do nosso ponto ótimo. E como a gente está nesse movimento do ponto ótimo, a gente precisa estar no ponto de equilíbrio. Esse ponto ótimo é o nosso equilíbrio. Para quê? Para que a gente consiga sempre se reenergizar o nosso alimento. E o descanso, o que tem a ver com isso? O descanso, desculpa, ele é uma parte da nossa reenergização ativa. A gente precisa deste momento de descanso também como parte dessa reenergização. Então, quando a gente entende isso no despertar e gera esse equilíbrio, né, busca sempre esse equilíbrio e faz acontecer este equilíbrio, a gente entende e a gente tem clareza e consciência da relevância de descansar. E o descansar, aí a gente tem formas de descansar, né? Tem o descanso ativo, que é, por exemplo, eu vou fazer uma caminhada leve em meio à natureza. É um descanso ativo, né? Onde a gente está nesse processo de reenergizar. O nosso processo de reenergizar, ele é um processo de descanso também. E isso é muito importante porque quando nós estamos ativos, né, em atividades que não sejam de descanso, a gente consome energia. E no processo de despertar, se a gente fala, né, do movimento do salto quântico, enfim, por aí vai, a gente despende energia, a gente gasta energia. E para gastar energia, eu preciso ter energia. E para ter energia, eu preciso me reenergizar. E para reenergizar, eu preciso sim descansar. Este descanso é um momento, é um movimento de fluxo também. Não é a gente pensar assim, mas eu tô parada, eu tô fazendo nada. Tem gente que tem, né, um nível de ansiedade tão elevado, eu tô fazendo nada, tô parada, tenho que levantar, tenho que fazer alguma coisa. Não tem que. O seu descanso é um movimento de reenergização ativo também. Desde que seja um descanso real. Não é você deitar e ficar olhando a rede social. Isso você não está descansando. Isso está gastando a sua energia. Então, a gente precisa identificar quais atividades que nós fazemos que efetivamente nos geram descanso. Às vezes é você meditar, né? A meditação, ela
pode ser utilizada como descanso ativo, ela pode ser utilizada como atividade, enfim, ela pode ser usada de várias formas, né? Buscando essa centralidade. Então, nos alimenta, nos reenergiza, também às vezes há gasto energético, enfim. Mas o ideal na meditação é que seja esse movimento de reenergização, né? Um descanso ativo, vamos dizer assim. Eu digo caminhar, andar em meia natureza, andar descalço, ou simplesmente deitar e olhar para o céu, ou tomar um banho, sem ficar pensando no que vai fazer depois, enfim. E aí a gente vai aprendendo cada vez mais viver o agora. Quando a gente está vivendo o agora, a gente consegue descansar mais, a gente consegue nos reenergizar mais. A gente consegue recarregar nossas baterias melhor, porque eu não estou gastando mais energia do que o meu ponto de eficiência. Por quê? Quando eu estou fazendo uma coisa e pensando em outra coisa, eu tenho um gasto duplo de energia, percebe? Eu tenho gasto energético do que eu estou fazendo, então em termos até mesmo físico, né? E também uma tensão, e também eu tenho o gasto do que eu estou pensando para frente. Olha, isso aí não é novidade para ninguém. Isso já foi comprovado cientificamente, né? Que sim, a gente está pensando, estão havendo ativações neuronais que consomem energia. Então, a gente já sabe de tudo isso. Por isso que tem pessoas que passam o dia e falam assim, nossa, eu não fiz quase nada, eu tô exausta, tô cansada. Vai ver, porque ficou às vezes pensando muito, né? Ou então foi fazer uma coisa muito básica, mas ficou pensando em outras para frente. Isso gasta energia, gente. Então, o descanso, ele precisa realmente ser um momento de não gastar a energia, e sim alimentar, né? Nos alimentar novamente da energia que a gente precisa para manter o quê? Para nos manter enquanto baterias vivas, sempre no nosso ponto ótimo. O despertar, ele nos orienta, nos direciona para buscar este ponto ótimo. E este ponto ótimo é um ponto de centralidade, é um ponto de equilíbrio. Esse ponto ótimo nosso é um ponto de paz interior. Então, ele não é um ponto que tem ansiedade, não é um ponto que está preocupado com o futuro, não é um ponto que está preocupado com o passado, não é um ponto que tem preocupações. É um ponto que está no agora. Então, sei lá, né? Nanosegundos. Agora já é outro, agora já é outro, agora já é outro, e por aí vai. Então, o nosso ponto ótimo, que o despertar nos direciona, nos orienta, nos mostra, enfim, nos faz caminhar para, né? É este ponto em que estamos energizadas, energizados, sem estar eufórico, ou seja, eu não tenho nem energia de mais nem energia de menos. É um ponto otimizado, em que eu tenho a quantidade de energia que eu preciso ter para viver este momento plenamente. E aí, intensamente, como a gente já falou aqui, né? O que a gente está querendo dizer com essa intensidade? Então, o que a gente precisa pensar, né? Em termos de exercícios para a gente ativar o nosso descanso. E sim, por que eu estou falando disso na segunda-feira? Porque nós precisamos de energia para a semana, não é verdade? E para termos energia para a semana, precisamos sempre estar nos recarregando neste ponto ótimo. Ou seja, precisamos equilibrar as nossas atividades com o nosso descanso. Então já começa hoje. Primeiro, o que a gente vai fazer? Então, trazendo aqui os exercícios que eu gosto sempre de deixar.
Primeiro você precisa identificar se efetivamente você está precisando descansar, se você não está conseguindo os descansos necessários para o seu ponto ótimo. E aí não tem regra, né? Porque eu descanso 20 minutos, para mim já tá ótimo. Para você, às vezes para outra pessoa, ela precisa descansar 1 hora, às vezes a outra precisa descansar 10 minutos, às vezes tem que entender, né? A profundidade desse descanso, é o quanto que esse descanso está realmente te realimentando, te reenergizando. Então, primeira coisa é isso. Se você identificar que realmente você está precisando descansar mais, você vai olhar para quais atividades, né, de descanso, vamos dizer assim, ou quais formas de descanso que realmente funcionam para mim, que realmente me descansam. E aí, é claro que você tem que fazer um esforço. Eu estou sempre lembrando aqui, é um treino, a gente precisa se retreinar. A gente foi treinado a ser tão bitolado que a gente precisa se retreinar. Né? Eu não sei como tá agora, mas eu já morei no Nordeste e a grande diferença que eu vi de morar, que eu sou do Sudeste, do Sudeste para o Nordeste, é que no Sudeste a gente é muito bitolado em comparação ao Nordeste. Então, como que a gente consegue se retreinar, né? Treinar a descansar. A gente precisa fazer esse esforço. Então, o que eu faço que me auxilia a descansar? O que eu faço que me auxilia a descansar? Eu tenho que levantar isso como segundo item aqui das atividades. E aí, eu vou começar aos poucos, né? Ou, se você é uma pessoa que vira a chave rápido, vá no seu ritmo. Que seja. Então, você vai identificar isso e vai, então, começar a colocar essas atividades de descanso em prática, na sua rotina. Vai se esforçar. Tem que se esforçar, igual treino. Quando você, eu quero começar, começou o ano, todo mundo, eu quero correr, que eu quero fazer academia, que eu quero aquilo, que eu quero emagrecer, que eu quero... Ok. Então, você tem que fazer o quê? Se esforçar. Isso não é rotina para você ainda. Isso não é status quo para você ainda. Se você não se forçar a fazer este movimento, bom dia Alex, bom dia Cris, se você não se forçar a fazer esse movimento de colocar em prática essas formas de descanso que você identificou, elas não vão acontecer mesmo não. Então tem que colocar em prática, você tem que fazer o esforço para isso acontecer, para que você dê esse salto quântico e para que então essas formas de descanso passem a fazer parte do seu status quo, do seu novo nível frequencial, vibracional, enfim, por aí vai, tá? Então, essa é a outra parte. Primeiro, identificar os pontos, então, identificar se você está precisando de descanso para essa alimentação. Se sim, quais as formas de descanso que funcionam para você? E definir as formas de descanso, colocar em prática com esforço, para que você construa uma constância daquilo e aquilo passe a se tornar status quo. Senão, você vai sofrer pressão do ambiente e vai voltar para o que era antes, sem o descanso que você precisa, para o processo do ponto de otimização. Tá certo? Então, precisa ter isso. Então, Lívia, pode ser então que eu vá gastar energia tendo o esforço de descansar. Pode ser sim. E aí, por isso que mais ainda você vai precisar desse descanso. Porque como você vai precisar se esforçar para colocar isso na sua rotina, sim, vai haver um pequeno gasto de energia. Mas você vai inserir o descanso. E aí isso vai, com a constância, se equilibrar. Mas você precisa manter essa constância, essa frequência. Coloque na sua agenda que seja hora do meu descanso. Coloque na agenda. Isso faz parte do despertar, dessa busca desse ponto ótimo, do nosso processo de recarregar a bateria viva que somos. Nós somos uma bateria viva com fluxo ativo de energia. Então, quanto mais a gente gasta energia, mais a gente tem que recarregar essa energia. E isso acontece com atividades que fazem a gente se sentir novamente com energia. Tá certo?
Gratidão a quem pôde estar ao vivo aqui comigo, que a gente faça uma excelente segunda, uma excelente semana e sim, com descanso para ter energia para tudo que a gente quer fazer essa semana. Namastê! A energia divina que habita em mim, saúde a energia divina que habita em vocês. Até mais!